Vamos para a lição de número 3. Fazemos agora o resumo e o título: Jesus, o discípulo e a lei. O textual então diz: Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É muito importante essa lição, porque muitos têm, uma dúvida. Alguém diz assim: olha, Jesus, ele terminou com a lei, ou ele aboliu a lei. Não, Jesus não aboliu a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Então a lei é a palavra de Deus também. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Eles têm o que? Uma equiparidade, ou seja, eles é a palavra de Deus. O Antigo Testamento é tanto a palavra de Deus como o Novo Testamento é a palavra de Deus. E Jesus, ele é o que? Ele é o aperfeiçoamento. Então, desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem um norte, ela aponta, é Jesus. A verdade prática então diz assim, ó: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Então, ser crente significa que no interior há uma mudança e é refletido no exterior. Por isso que na lição passada nós falamos que o seguidor de Cristo é luz do mundo. A leitura bíblica em classe se encontra em São Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. O objetivo desta lição, na parte primeira, é mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Na parte 2, é comparar a letra da lei com a verdade do Espírito Santo. E na parte 3, conceituar a justiça do reino de Deus. A introdução está dizendo: nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Então, o que Jesus deseja de seus discípulos? Deseja que eles sejam e seus imitadores. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Então, olha só, Jesus não apenas cumpriu toda a lei, mas ele também a aperfeiçoou, porque Jesus é a nova aliança e ele fez essa nova aliança no Calvário. Parte primeira da lição: Jesus cumpriu toda a lei. No item 1, um compromisso com o passado. Quando o nosso Senhor Jesus começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de destruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Então Jesus sempre deixou muito bem claro, né, que ele estava ali, ele era o cumprimento da lei dos profetas. Moisés escreveu sobre ele, Isaías escreveu sobre ele, todo de Gênesis, né, até que Jesus nascesse, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é o norte da Bíblia, ele é o ponto central da Bíblia Sagrada. Então está dizendo ali em São Mateus 5,17, na nossa leitura: não cuideis. Agora na versão NAA, ou seja, Nova Almeida Atualizada, diz: não pensa. Então, olha, não cuideis que vim destruir a lei, não pense que vim destruir a lei ou abrogar, mas cumprir. Então Jesus veio cumprir a lei, ele veio cumprir toda a palavra. No item 2, Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador revolucionário, destruidor da tradição recebida ali, né? Por quê? Porque eles interpretavam errado a palavra do Senhor. Tanto é que Jesus ganhou grande crítica quando realizava curas aos sábados, né? Uma coisa que para nós aqui no Brasil, que não temos a tradição sabática, para nós fica uma coisa assim, até difícil de entender que crítica é essa de alguém dizer para ele: você tem do primeiro dia ao sexto dia para curar e vem curar logo no sétimo dia, né? Então para nós fica até absurdo. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Então Jesus sempre deixou claro isso. Jesus enfatizou também o sentido perfeito da lei. Veja bem, nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem entendeu o salmista. Então, se você ler lá no Salmo de número 1, né, que vai nos dizendo ali, é como árvore plantada junto a ribeiros. Então, quem medita na lei do Senhor, ele prospera, ele sente essa presença, ele sente essa paz, né? Então, você vê que os homens espirituais do passado já entendiam isso. Agora, outros não, outros ficavam aqui no cerimonialismo, né? Apenas assim, ó, eu tô cumprindo, tô levando um animal lá para ser abatido, então eu tô fazendo a minha parte. Então, muita gente no Antigo Testamento entendiam errado, né? E acabavam por não se aproximar de Deus através da lei, porque a lei, Paulo depois escreve que a lei é santa. No item 3, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir aqui, né, do grego, pleroo,
traz a ideia de tornar cheio, completude, completar, completude, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Então, Jesus, quando diz assim, ó, eu vim cumprir, ele é o único que cumpriu a lei, ele é o único que conseguiu colocar em prática a lei. Se você colocar ali, né, a lei, os mandamentos, os estatutos, as ordenanças, os preceitos, e isso dá mais de 600 itens. Ninguém nunca cumpriu tudo isso, né? Então agora Jesus cumpre tudo e ele ainda é acusado de que não estava cumprindo. Então ele lhe deu perfeição, conforme nos revela a expressão quando Jesus dizia assim, ensinando o povo, né? Foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Então Jesus está dizendo o quê? Ele está aperfeiçoando, ele está ensinando, ele está trazendo o sentido espiritual para aquele povo. Amém. Parte 2 aqui, a lei, a letra da lei, a verdade do Espírito. Então, a letra da lei e agora a verdade do Espírito. No item 1, o que a expressão letra da lei significa? Então, de acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto, é, diz respeito ao antigo concerto, essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas, né? Então ali tinha aquilo que não se podia fazer, né, na lei, e tinha aquilo que se podia fazer ou que se deveria fazer. Então a função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como paidógogos, do grego paidógogos, que significa pedagogo. Então, o que serviu a lei? A lei serviu de pedagogo. Também nós temos a expressão de que a lei serviu de aio, ele é um condutor, né? Porque nos conduziu, a lei conduziu a todos a quem? A Cristo. Então é um guia que nos levou a Cristo. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento, porque os profetas pregavam o arrependimento, os profetas pregavam que a pessoa, está escrito lá, né? Os seus lábios me louvam, o seu coração está longe de mim. Quer dizer, então havia já esse ensinamento, já havia já essa preocupação lá desde os profetas. Então, entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vidas, infelizmente, né? Para muitos, né? Não todos, viu? No item 2 aqui da segunda parte, a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão. Então, existiria a parte moral, cerimonial e judicial. Então, a lei moral envolve os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se à adoração do povo a Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. E judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis e individuais. Pelo sistema da antiga aliança, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, né? Então, este que era o erro ali, porque havia lei para conduzir aquele povo também até Cristo, mas muitas vezes ele entendia o seguinte: ah, não, isso aqui é uma regra fria aqui que eu estou lendo aqui, eu faço isso aqui, eu já estou bem com Deus. Quer dizer, parece que pelo seu próprio mérito eles conseguiam chegar a Deus, e nunca foi isso o objetivo da lei. Em suas cartas, o apóstolo Paulo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaico. Então, aquele sistema de lei mosaico, nós não o colocamos mais em prática. Por quê? Porque agora Jesus foi o sacrifício perfeito. Então agora nós estamos em Cristo, e em Cristo nós já cumprimos tudo isso, viu? Então por que hoje nós não levamos mais um animal para ser sacrificado? Porque Jesus já morreu na cruz do Calvário. Então isso tem que ficar bem claro na nossa mente, viu? De modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus, uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Aleluia, e graças a Deus por isso. No item 3, a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. Então você pode ver que todo o que estava descrito no Antigo Testamento é cumprido em Jesus Cristo. A tipologia, aí a Bíblia fala de sombras, né, símbolos, profecias, tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava, cumpriu-se ali no Senhor Jesus Cristo. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, que por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Então nós somos considerados justos
pelo mérito da obra de Cristo. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo então diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando ele fala a letra mata, significa o quê? Olhar a letra como o quê? Como regras, né? Como apenas uma regra fria. Ah, não, eu estou cumprindo isso aqui, já estou fazendo a minha parte. Então, se você pensar assim, aí está dizendo, a letra mata. Então, veja bem, ou seja, de um código exterior de normas para um código interior. Então, o que Cristo fez? A lei estava para os judeus como um código exterior de normas. Não, eu estou fazendo isso aqui, eu estou cumprindo isso aqui, eu estou fazendo a minha parte. Não, Jesus Cristo quando veio, nós agora que cremos em Jesus Cristo, nós temos esse código agora interior dentro de nós, viu? E dinamizado na vida pelo Espírito Santo. Agora, a lei foi registrada em tábuas de pedra. O nosso Senhor Jesus, ele registra a sua palavra cravado no nosso coração. Então o Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e em nosso coração. Então nós não podemos pensar assim, hoje eu vou pecar e amanhã eu levo um animal lá e vou estar perdoado. Não, aquilo fica martirizando em nossa mente, nós não nos sentimos bem com o pecado, por isso que João escreveu, aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, aquele que é nascido de Deus não se delicia com o pecado, ou seja, ele peca e sente-se mal e busca arrependimento e busca perdão. No item 4 aqui, qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, há propósito da lei para os cristãos? Então, tem essa pergunta, né? O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa, e tá vendo? Eu comentei no começo, então a lei é santa, está estabelecida, então a lei é santa, ela está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente pelo Espírito Santo em nosso coração, através do que? Do sacrifício de Jesus Cristo, viu? Portanto, Cristo é quem impacta, aperfeiçoa e por meio do Santo Espírito nem implanta no interior de cada crente tudo o cumprimento dessa lei. Então nós temos que atentar. Quando o Romanos lá, capítulo 10, versículo 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, significa o objetivo final da lei é Cristo. Então Cristo nasceu e morreu na cruz do Calvário. Por isso que em Cristo nós cumprimos toda a lei e toda a palavra. Em Cristo, por Cristo e pela sua grandíssima misericórdia. Aleluia. Parte 3 aqui da nossa lição e última, né? A justiça do reino de Deus. No item 1, quem é grande no reino de Deus? Quem é grande no reino de Deus? Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19 responde essa pergunta, né? Quem é grande no reino de Deus? Diz assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá. Então, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí, versículo 19 vem explicando. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir, então nós temos que cumprir o mandamento, cumprir as ordens do Senhor Jesus Cristo, e os que o cumprir e ensinar, né, da maneira correta, será chamado grande no reino dos céus, tá vendo? Então assim é que nós aprendemos da palavra. No item 2 aqui, a justiça do reino de Deus, a compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseado no binômio, né, lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. Então, esse foi o erro, né, de muitos judeus. Veja bem, muitos judeus. Mas se você olha para a palavra, olha para os profetas, olha para os salmistas, né, você vai ver que os salmistas entendiam o sentido da palavra ali. Então, no Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. Então, você veja bem, o jovem rico, né, criado no judaísmo, o que ele disse? Ah, não, eu já cumpri tudo isso. Peraí, não cumpriu tudo isso. Por quê? Porque seu coração está na riqueza. O fariseu, né? O que ele falou? Eu cumpri toda a lei, eu cumpro ali a ordem, eu cumpro ali o ensinamento. Então o fariseu, quando foi orar, falou, te dou graça, ó Deus, que eu não sou como os demais homens. E o publicano mal levantou a cabeça e disse, perdoa-me, Senhor, né? Porque sou pecador. Então o publicano sai justificado e o fariseu não saiu justificado. Então por quê? Porque é assim que eles entendiam a lei. E nós temos também a história do bom samaritano. O sacerdote passa ao longe, o levita passa ao longe, né? Por quê? Porque eles estavam firmados na sua justiça própria. Não atentaram para a aflição do próximo. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual. E não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso a justiça
exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, por isso a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, ela tem que exceder, né, ser superior à dos escribas e fariseus. Nós costumamos muito, né, criticar os escribas e fariseus, então nós precisamos fazer mais do que eles faziam. E eles faziam exteriormente para se aparecer, mas faziam, né? Então nós precisamos o quê? Colocar em prática a palavra de Deus. Conclusão: Jesus não veio para desfazer a lei. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista. Então Jesus não desfez da lei, também não foi um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga aliança, o que ele deu o sentido correto para a lei e o sentido correto para a palavra. Por quê? Porque ele próprio é a palavra, né? Então ninguém melhor do que ele para ensinar. Por quê? Porque ele é a própria palavra, ele é o próprio verbo vivo de Deus. Aleluia. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta número 1, segunda lição: Jesus tinha o propósito de destruir a lei? Será que ele tinha o propósito de destruir a lei? Nunca, jamais. Ele não veio destruir, mas ele veio cumprir a lei e os profetas. Pergunta 2, qual é a tríplice divisão da lei? Então, a divisão dela moral, cerimonial e judicial. Na pergunta 3, de acordo com a lição, da o que a letra da lei expressa? Então, essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revela o pecado e leva à condenação, como nos mostra lá em Romanos capítulo 7, né, versículo 7 ao 25. Pergunta 4, como o Senhor Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento? Nosso Senhor Jesus, ele cumpriu todo o Antigo Testamento obedecendo perfeitamente a lei. Cumprindo o quê? A lei no sentido correto dela, né? Cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. Não há nada que se aponte em Jesus. Jesus é perfeito, ele é o Todo-Poderoso, ele é o nosso Redentor. Em Gênesis já falava dele no capítulo 3, versículo 15, né? O próprio Deus falou ali, da semente da mulher, da barriga da mulher vai nascer alguém que vai pisar na cabeça da serpente, vai vencer o mal, o maligno e o pecado. Foi o sacrifício perfeito de Cristo. Aleluia. Pergunta 5, o que é a justiça no reino de Deus? O que é a justiça no reino de Deus? Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus, ela é interior, ela é moral e espiritual. E não se trata mais do que daquela velha justiça exterior, cerimonialista, né, legalista. Então até hoje muitos crentes, né, às vezes começam a viver num legalismo, só de aparência. Que Deus nos guarde, Deus nos livre de viver de aparência e sejamos cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula.